Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Falimentar e Recuperacional. Meu nome é Robson Soares Leite e aqui constam os meus contatos pessoais. Como nós estamos tratando nas últimas aulas, nós hoje falaremos a respeito de um tópico quanto à recuperação judicial. Entretanto, essa recuperação judicial é a especial. Lembrando que nós estamos tratando da Lei 11.101, que é a lei que regula a falência, a recuperação judicial e extrajudicial. Pois bem, vamos lá. A recuperação judicial, ela se subdivide em duas recuperações, na verdade, dois procedimentos, né, na verdade, específicos. Nós temos a recuperação judicial propriamente dita e temos também a recuperação extrajudicial. A recuperação judicial recebe um desdobramento porque nós temos a regulamentação da recuperação judicial denominada de ordinária, também chamada de comum. Também temos a recuperação judicial especial, destinada às microempresas e empresas de pequeno porte, e com a nova redação pela Lei 14.112 de 2020, foi incluído também o produtor rural, cuja causa da sua recuperação judicial não exceda 4.800.000 reais. Nessa aula, nós vamos tratar da recuperação judicial especial, destinadas às microempresas, empresas de pequeno porte e ao produtor rural, cuja causa não supere 4.800.000 reais. Para início, nós precisamos nos voltar para a Lei Complementar 123 de 2006. Logo, em razão de a Lei Complementar 123 definir para nós o que é uma microempresa e que é uma empresa de pequeno porte. E vocês poderão perceber lá no artigo 3º da Lei Complementar 123 qual é a definição, o critério utilizado para nós enquadrarmos uma empresa como microempresa ou como uma empresa de pequeno porte. Vocês podem observar, então, lá do inciso 1, que microempresa é aquele sujeito empresário que nos últimos 12 meses ele não teve uma renda bruta, um faturamento bruto igual ou inferior a 360.000 reais. Caso esse faturamento bruto nos últimos 12 meses, no último ano calendário, ele supere 360.000 e seja igual ou inferior, então, a 4.800.000, ele será enquadrado, então, como empresa de pequeno porte. Vale aqui destacar que microempresa e empresa de pequeno porte não são tipos societários, mas formas de enquadramento tributário, dado o fato de que a Constituição, lá no artigo 170, inciso 9, e também lá no próprio artigo 179, estabelecerem que aos pequenos empresários seria conferido a eles um tratamento diferenciado. A Lei Complementar 123, então, traz esse tratamento tributário quanto a esses pequenos empresários, primeiro definindo o que é uma microempresa, uma empresa de pequeno porte. Também na Lei Complementar 123, nós temos que nos recordar que ela trata lá do microempreendedor individual, né? Aquele que tem faturamento nos últimos 12 meses, faturamento bruto, não superior a 81.000 reais. Ok, então, sabendo o que é uma microempresa e o que é uma empresa de pequeno porte, vamos agora, então, verificar qual é o tratamento que foi conferido pela Lei 11.101 a este tipo a estes sujeitos empresários enquadrados nestas condições. Antes, talvez aqui seja importante nós falarmos onde está regulamentada a recuperação judicial especial. Ela está regulamentada nos artigos 70, 70A, 71 e 72. São poucos artigos. E aí diz lá, né, numa breve leitura aqui, as pessoas, no artigo 70, as pessoas de que trata o artigo 1º desta lei,
e que se incluam nos conceitos de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, sujeitam-se às normas deste capítulo. Parágrafo 1º. As MEs e EPPs, conforme definidas em lei, poderão apresentar plano especial de recuperação judicial, desde que afirme sua intenção de fazê-lo na petição inicial de que trata o artigo 51 desta lei. Os credores não atingidos, parágrafo 2º, pelo plano especial, não terão seus créditos habilitados na recuperação judicial. Vocês verificarão daqui a pouco que primeiro, o procedimento da recuperação judicial especial ele é opcional. Na verdade, não é porque você é microempresa ou empresa de pequeno porte que você obrigatoriamente vai adotar esse procedimento. E segundo, que não são todos os créditos abrangidos pela recuperação judicial especial. O artigo 70A, acrescentado recentemente pela Lei 14.112, diz lá: o produtor rural de que trata o parágrafo 3º do artigo 48 poderá apresentar plano especial de recuperação nos termos dessa seção, desde que o valor da causa não exceda a R$ 4.800.000, que é o limite lá das empresas de pequeno porte. O artigo 71 ele vai trazer para nós as condições que serão apresentadas para a recuperação judicial especial. Não há uma flexibilidade do empresário em optar por outros meios de superação da crise. Ele deve atender a essas exigências, que vai ser até um ponto de uma certa crítica para nós daqui a pouquinho. Mas diz lá: o plano especial de recuperação judicial será apresentado no prazo previsto no artigo 53, ou seja, lá no prazo de 60 dias, e limitar-se-á. Então, vocês vão destacar esse limitar-se-á. As seguintes condições: abrangerá todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais, os fiscais e os previstos nos parágrafos 3º e 4º do artigo 49. Nós até tratamos desses créditos dos parágrafos 3º e 4º do artigo 49, a denominada trava bancária. Preverá parcelamento em até 36 parcelas mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de juros equivalentes à taxa Selic, podendo conter ainda a proposta de abatimento do valor das dívidas. Veja que, nesse caso, o devedor só pode parcelar suas dívidas em até 36 vezes. E essas parcelas serão corrigidas, né? Elas terão juros baseados na taxa Selic. E, claro, pode ser ainda concedido um abatimento no valor dessas dívidas. Preverá o pagamento da primeira parcela no prazo máximo de 180 dias, contado da distribuição do pedido de recuperação judicial. Aqui, então, pouco importa se já foi concedida a recuperação judicial especial, no prazo de 180 dias, contado a partir da data em que protocolizado o pedido de recuperação judicial especial, deverá, então, o empresário iniciar o pagamento das parcelas, que poderão ser em 36 parcelas. Estabelecerá a necessidade de autorização do juiz, após ouvido o AJ e o Comitê de Credores, para o devedor aumentar despesas ou contratar empregados. O pedido de recuperação judicial, parágrafo único, com base em plano especial, não acarreta a suspensão do curso da prescrição nem das ações e execuções por créditos não abrangidos pelo plano. E o artigo 72, caso o devedor de que trata o artigo 70 opte pelo pedido de recuperação judicial com base no plano especial, não será convocada a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano, e o juiz concederá a recuperação judicial se atendidas as demais exigências desta lei. No caso, a recuperação judicial especial não conta com a Assembleia, porque o juiz vai substituir a vontade dos credores. Observados os requisitos e dentro das condições pré-definidas no artigo 71, o juiz já poderá conceder a recuperação judicial especial. Entretanto, olha o que o parágrafo único diz: o juiz julgará improcedente o pedido de recuperação judicial e decretará a falência do devedor se houver objeções, nos termos do artigo 55, de credores titulares de mais da metade de qualquer uma das classes de créditos previstos no artigo 83, computados na forma do artigo 85, todos desta lei. Veja que aqui, então, nós não temos a recuperação, na recuperação judicial especial a Assembleia.
Entretanto, se credores desse devedor apresentarem objeção, e o que é objeção? É aquela oposição à recuperação. Se houver objeção e o quórum dos credores que apresentarem objeção for de mais da metade de qualquer das classes de créditos previstos lá no artigo 83 dos créditos quirografários, perdão, dos créditos concursais, do artigo 83, computados na forma do artigo 45, porque lá nós temos uma regra específica do quórum de deliberação, o juiz julgará improcedente o pedido e vai decretar a falência do devedor, o que será muito lamentável, certamente. Então, apresentados essas primeiras impressões dos artigos 70, 70 a 71 e 72, vamos agora detalhar um pouco mais a recuperação judicial especial. Então, como dissemos, a recuperação judicial especial é destinada às microempresas e empresas de pequeno porte e agora também ao produtor rural, cuja causa não supere 4.800.000 reais. Qual o porquê, você poderia dizer, poderia me indagar, de ter um procedimento especial para as microempresas e empresas de pequeno porte? Justamente em virtude do comando constitucional que temos, de que haveria sempre um tratamento favorecido para os pequenos empresários. Então, a Lei 11.101 acabou dando concretude a este comando constitucional, estabelecendo um rito, um procedimento específico para estes credores, que se enquadrem nesses conceitos de microempresa e empresa de pequeno porte. Pois bem, como falamos, o procedimento especial de recuperação, ele não é obrigatório. Não é porque você é microempresa ou empresa de pequeno porte ou um produtor cuja causa não supere 4.800.000 que você está obrigado a adotar esse procedimento. Vamos imaginar que você não queira se sujeitar àquelas condições que já são pré-definidas lá no artigo 71. Então, basta que você nada mencione na petição inicial do seu pedido de recuperação. Mas caso você queira que o seu pedido de recuperação adote o procedimento especial, deverá, então, expressamente constar na petição inicial que você opta por este procedimento. Pois bem, basicamente, a distinção entre o rito ordinário e do rito especial da recuperação judicial é que, na recuperação especial, não há convocação da Assembleia Geral de Credores. Por quê? O juiz substituirá a Assembleia Geral de Credores, uma vez que, no presente procedimento, o que importa é se o devedor ele apresentou o seu plano nas condições já pré-ajustadas, pré-estabelecidas no artigo 71. Havendo observância destas situações, destas condições do artigo 71, o juiz, então, deferirá concederá a recuperação judicial especial. E, nesse caso, então, os credores, eles então receberão os pagamentos de acordo com o que consta no artigo 71. Agora, vamos pensar bem. A recuperação judicial especial passa por todo o procedimento comum, porque nós temos a fase de deferimento do processamento, ou seja, o juiz vai analisar se o devedor atende aos requisitos do artigo 48 e do artigo 51, ok? Também é possível a designação de constatação prévia da viabilidade econômica, da observância de todos os documentos que devem constar na petição inicial também, ok? E aí, apresentado o plano de recuperação judicial especial nas condições do artigo 71, então o juiz poderá conceder a recuperação, desde que não haja objeção ao plano. E esta objeção ao plano, ela será uma objeção que vai precisar ter mais de 50%, ok,
do quórum de oposição, observada aquelas disposições do artigo 45, segundo lá os credores do artigo 83. O artigo 83 ele trata a respeito dos credores concursais, ok? Outro ponto importante é o acréscimo que houve do artigo 70A à Lei 11.101 pela Lei 14.112. Lá diz agora que, além das microempresas e empresas de pequeno porte, o produtor rural também poderá pedir recuperação judicial especial, desde que o seu débito, que reflete no valor da causa, não supere R$ 4.800.000, que é o limite também lá da EPP. Então, como mencionamos, o plano ele possui condições de pagamentos pré-estabelecidas, não há possibilidade de o devedor alterar estas condições. Se ele não quiser observar essas condições, então ele vai ter que pleitear a recuperação judicial ordinária. E é justamente isso a crítica que a doutrina faz à disposição do artigo 71. Por quê? O legislador não permitiu ao devedor prever as condições que ele julgue adequadas para superar a crise econômico-financeira que ele está atravessando. Então, ele somente poderá parcelar os créditos em 36 vezes, ele vai ter que pagar um juro baseado na taxa Selic, ele vai ter que iniciar o pagamento dessas parcelas no prazo de 180 dias, a partir do pedido de recuperação, quando o pedido for protocolizado na Justiça. Então, vejam, essas condições acabam limitando o devedor a optar por este procedimento. Outra coisa também, não haverá suspensão do curso da prescrição nem das ações e execuções por créditos não abrangidos pelo plano. Lá na recuperação judicial ordinária, todos os créditos, eles acabam, todas as ações e execuções acabam sendo suspensas. É claro, obviamente, excetuada aquelas lá dos parágrafos 3º e 4º do artigo 49, que é da trava bancária. Pois bem, porque eles não são abrangidos pelo plano. Aqui, caso o devedor ele não queira inserir uma determinada classe de credores, essa classe ela não contará, então, esses credores não contarão aí com a situação de as execuções que eles promoverem, as ações que eles promoverem contra o devedor, serem suspensas. Então, não haverá suspensão das ações e das execuções dos créditos que não sejam abrangidos pelo plano. E no artigo 72, e o seu parágrafo único, ali consta no caput a decisão de concessão da recuperação judicial especial e no parágrafo único a possibilidade de o pedido ser julgado improcedente e a falência ser decretada. Porque, observado aquele quórum do parágrafo único, não haverá outra alternativa ao juiz senão decretar a falência do devedor. Veja lá que o artigo 72, então ele diz lá, caso o devedor de que trata o artigo 70 opte pelo pedido de recuperação judicial com base no plano especial disciplinar nessa sessão, não haverá convocação da Assembleia Geral de Credores para deliberar o plano, e o juiz concederá a recuperação se atendidas as demais exigências desta lei. Perfeito? Então, aqui haverá a concessão da recuperação judicial. E o parágrafo único diz lá para nós: o juiz também julgará improcedente o pedido de recuperação judicial e decretará a falência do devedor se houver objeções. Lembra, a objeção é aquela manifestação que os credores fazem diante da apresentação do plano. O devedor, então, ele é intimado a apresentar o plano no prazo de 60 dias. Apresentado o plano, os credores são intimados a se manifestarem no prazo de 30 dias. Qual é a manifestação que eles farão? Ela é denominada de objeção. Essa objeção, como falamos já, ela não precisa ser fundamentada. Basta que o credor apenas diga: não concordo com os termos do acordo. Perfeito. O juiz não tem que analisar se há razão ou não para essa objeção. Ocorre que, no caso da recuperação judicial especial, se houver a apresentação de objeção
e essas objeções decorrerem de credores que sejam titulares de mais da metade de qualquer uma das classes de créditos previstos no artigo 83, computados na forma do artigo 45, o juiz não tem liberdade, não tem discricionariedade. Ele vai decretar a falência desse devedor. Lá na recuperação judicial ordinária, havendo objeção, e qualquer seja o número de objeções, o que vai acontecer lá é a convocação da Assembleia Geral de Credores. Aqui não há Assembleia Geral de Credores porque ela é substituída pela análise do juiz. Então, lá na recuperação judicial ordinária, convocada a Assembleia, então na Assembleia haverá a discussão acerca da aprovação ou não do plano. E esse plano lá pode ser aprovado, rejeitado ou, eventualmente, ele pode ser aprovado com modificação. Vejam que, no caso da recuperação judicial especial, nós não temos muitos detalhes, né? Na verdade, são poucos artigos, o procedimento observa as mesmas disposições lá da recuperação judicial ordinária, alteradas apenas essas condições que constam aqui no artigo 70, 70A, 71 e 72. Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado. Lembrando, inscrevam-se no nosso canal, façam comentários, né, divulguem aí para aqueles que vocês conhecem.